A hora que você quiser. Entrou? Boa noite, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui, Dr. Norberto. A gente veio aqui para fazer mais uma live com vocês, para falar sobre mais um assunto que hoje à tarde eu estava vendo que está gerando bastante interesse. A gente vai falar sobre miomas. A gente tem aqui a Fabiana e a gente tinha o Dr. Francisco até agora, mas ele sumiu. Chico? Já ele volta. Bom, vamos esperar um pouquinho que ele deve estar voltando. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante comum, faz parte também da rotina dos consultórios de ginecologia, um problema que afeta muitas mulheres, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é o mioma, sobre como que a gente descobre, o que a mulher sente, quais são... Dr. Chico é bom, hein, Chico? Dr. Francisco voltou aí. Dr. Francisco voltou. Então, eu estava falando, Chico, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre mioma, uma coisa muito comum, muito frequente, e é uma coisa que gera bastante dúvida. Hoje eu estava vendo lá nas redes sociais o interesse que muita gente estava expondo, que queriam assistir, fazendo pergunta, tudo isso. Então, o Dr. Francisco, como eu já falei numa outra live que a gente fez as 2 semanas atrás, é um amigo de muito tempo, foi meu residente, nós fizemos a nossa pós-graduação em laparoscopia juntos, lá no Fernangueira, no Rio de Janeiro, até a Argentina, né, Chico? Hoje ele está em Londrina, trabalha mais na área de endometriose e câncer, mas a gente operou muito mioma já, teve esterectomia na vida, a gente tem uma boa experiência sobre isso daí, né, Chico? Com certeza. E, Chico, vamos começar. Vamos. Esterectomia é com a gente. Lembra aquele curso que queriam dar, tinha 50 esterectomias, Chico? Isso em 2010, que a gente começou aqui? Pois é. Que a gente estava na sala, na época. Pois é. Na época, acho que cada um de 500, né? Mas tudo bem. Chico, então vamos começar, cara. O pessoal está esperando, embora nós sejamos muito simpáticos e as nossas histórias sejam muito agradáveis, vamos falar do que realmente interessa, do mioma. Eu acho que... O que é o mioma? Isso que eu ia falar. Fala para os nossos pacientes aí. Mioma é um tumor, normalmente... Nós vamos falar para paciente. Eu estou falando. Um tumor normalmente benigno do músculo do útero, em que ele não é maligno, já vou deixar claro. E outra coisa, claramente, ele não vira maligno, ele não se torna um câncer. Tá? Então, quando você encontra algum mioma, alguma coisa no útero que já é maligno, ele não começou como benigno, ele já começou como câncer. Isso é a primeira coisa. Esse mioma, ele pode ter várias localizações, mais ou menos, dentro do útero. Ele tem uma localização subserosa, que é quando ele fica na parede do útero, mas mais para fora da cavidade, para fora do útero, para dentro da cavidade abdominal. Tem o intramural, que ele fica no meio do músculo do útero, e tem o submucoso, que ele fica na parede do útero, mas para dentro da cavidade, onde ficaria ali o neném. Então, esses são os 3 tipos de mioma. Esses 3 tipos de mioma, dependendo de cada um deles, dependendo do tamanho deles, e dependendo da localização, é o tratamento que a gente vai comentar. Certo. E, então, o mioma ele pode ficar em qualquer lugar do útero, não é, Chico? Ele pode estar ali quase fora do útero, só com a pelinha do útero que fica para dentro da barriga ali, pode estar no meio do músculo, ou então lá no meio do quase dentro da cavidade endometrial, que é onde ficaria um bebê. E também ele pode estar no colo do útero, perto da trompa, no e pode estar fora do útero também, no né? ligamento largo, isso mesmo. Sim, no ovário. E diz uma coisa, Chico, como que a gente faz o diagnóstico do mioma? Como que é feito o diagnóstico disso daí? Primeiro, normalmente, não são todos esses miomas que têm sintomatologia, que dá sintomas. Tá? Então, a grande maioria das vezes, o diagnóstico é feito através de uma ultrassonografia, normalmente ultrassom transvaginal,
Pode ser feito também o diagnóstico através de uma ressonância e, às vezes, de uma tomografia. Mas o mais comum e o mais com custo menor é uma ultrassonografia transvaginal, que isso aí é muito fácil de você fazer em qualquer cidade do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né? Aonde tenha, lógico. Então, o diagnóstico é feito dessa forma. Pode ser feito através de exame físico, dependendo do tamanho do mioma na região do útero. Se você for um mioma muito grande, você pode até palpando o abdômen dela, você sentir que tem alguma coisa. E fazendo toque vaginal, dependendo da localização desse mioma, também às vezes dá para saber. Então, naqueles casos, então, que os miomas são muito grandes, a gente consegue até palpar o útero. Eu já tive, você já teve, eu já tive um útero com maior que eu operei, tinha 6.000 centímetros, uma gravidez de 8 meses, mais ou menos. Então, a gente sabe que tem um tumor, mas a gente não consegue dar o diagnóstico do que é, né? A gente consegue saber que tem alguma coisa. E na nossa rotina, no nosso dia a dia, o diagnóstico é pelo ultrassom, então, não é, Chico? Normalmente, ultrassonografia. Quando você tem um útero muito grande... Diga, pode falar. E uma coisa que eu ia perguntar é que, assim, é muito comum aquela mulher que vai fazer um ultrassom também, ou por rotina, ou por uma outra queixa, e acaba um mioma. Não queixa nenhuma ginecológica às vezes. É uma coisa bastante comum isso, né? Isso é extremamente comum. Tanto que já foram feitos alguns estudos retrospectivos em mulheres, inclusive, que foram feitas necrópsias, e essas necrópsias mostravam que mais de 85% das mulheres apresentam algum tipo de mioma. Evidentemente que não são todos grandes, são pequenos, mas a grande maioria das mulheres apresentam. Sem queixa, muitas vezes. Isso é uma coisa importante da gente falar, porque é muito comum a mulher vai lá por uma dor abdominal. Nem sempre o mioma que ela vai achar, às vezes ali um mioma de 2 centímetros que ela achou num exame que foi feito por um outro motivo, vai ser o causador disso, né? Nem sempre o mioma pode ser colocado como doença ou tem sintoma, né? Sim, a grande maioria das vezes, dependendo do tamanho do mioma, não dá sintomatologia nenhuma. E mesmo, por exemplo, miomas grandes, de 250, 300 centímetros cúbicos, miomas subserosos, se a paciente não fizer ultrassonografia, ela não vai descobrir. Principalmente se ela tiver uma barriguinha grandinha. Não vai descobrir nunca. Simplesmente através do exame. É que a gente tenta sempre falar isso para o paciente, né? Que nem sempre você ter um mioma quer dizer que você tem, vamos colocar assim, como uma doença. Como você falou, tem os estudos que mostram que até 80% das mulheres vão ter mioma em alguma época da vida, então é uma coisa bastante frequente. Na grande das vezes, não tem sintoma. E quando tem sintoma, Chico, quais são os sintomas mais comuns do mioma? Que podem ser atribuídos ao mioma em si? Dependendo da localização, né, Norberto? Por exemplo, um mioma Sim. Um mioma submucoso, que é aquele mioma que fica mais para dentro da cavidade, normalmente é sangramento. Né? Um mioma intramural, que é aquele que fica no meio do músculo, ele pode também dar um pouco de sangramento e pode, às vezes, dependendo da localização, ele ter um pouco de dor na hora da relação sexual. Um mioma subseroso, você consegue, às vezes, dependendo do tamanho, sentir ele na palpação. Mas ele normalmente não causa sangramento e normalmente também não causa dor, a não ser que seja muito grande. Certo. Então, nem sempre o mioma vai ter sintoma, né? Na maioria das vezes, pelo que a gente vê, o mioma, ele é completamente Isso mesmo. né? Então, você falou sangramento, acho que o sangramento é o mais comum da gente ver dentro do consultório. O sangramento e a dor, né, Chico? O sangramento e a dor. Porque os casos de infertilidade... Eu ia falar isso agora. Os casos de infertilidade por mioma, pode falar. Que eu ia comentar que uma das coisas que o mioma também, o submucoso principalmente pode dar, é o caso de infertilidade
em que a paciente tem dificuldade de engravidar ou tem dificuldade de manter uma gravidez. Mas aí a gente só vai descobrir na pesquisa. Certo. No nosso dia a dia mesmo, que a gente vê ali é o sangramento e a dor pélvica, né, Chico? Isso A aí. infertilidade por mioma, a gente vê normalmente é menos de 5% dos casos, então não é uma coisa muito comum. É mais raro. Sempre que tem uma infertilidade, você vai Tem, acabar achando ali, né? tem que ser pesquisado. E sempre precisa, sim, sempre precisa tratar quando você acha um mioma, Chico? Fez um ultrassom lá, tem um mioma. Não Sempre precisa. vai ter que tratar? Não. Se a paciente descobriu um mioma simplesmente através de uma ultrassonografia de rotina e ela não tem queixa nenhuma, não tá sentindo nada, não há necessidade de você tratar. Principalmente porque a preocupação dessas mulheres esse mioma vai virar câncer? Não. Se for um câncer, ele já apareceu como câncer. Que daí não chama-se câncer, né? Chama-se sarcoma uterino, a grande maioria das vezes. Sarcoma. Né? Então, não necessariamente você tem que retirá-lo. Ah, tem um mioma de 2 centímetros, intramural. Ótimo, deixa ele aí. Não vai levar você para o centro cirúrgico só para tirar um mioma intramural de 2 centímetros. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, Chico? Porque as pacientes muitas vezes associam isso, o mioma, com o câncer, e a gente sabe que essa malignização, isso virar um câncer é uma coisa extremamente rara. Rara. E aquela ideia de eu tenho um câncer, eu preciso tratar. E normalmente, na grande maioria das vezes, a gente não precisa tratar, porque no mioma o que a gente trata é o sintoma, e não o mioma em si, né? Isso. Se a paciente tiver sintomas, você trata os sintomas. Se os sintomas não estiver melhorando, dependendo da localização do mioma, pode ser pensado em retirá-lo. De várias formas. Mas Claro. só porque você tem um mioma tentar retirá-lo, não tem indicação. E quando a gente tem um mioma que precisa ser tratado, Chico? A gente tem lá uma paciente que tem um sangramento importante, um útero relativamente pequeno, ela tem alguns miomas. Sempre vai ser cirurgia? Ou a gente sempre tem que tentar os tratamentos conservadores, os tratamentos clínicos, com medicamento antes? Eu acho que os tratamentos conservadores a gente sempre inicia primeiro. Né? Pode ser com medicações, pode ser com anticoncepcional. Se responder, ótimo. Se não responder, a gente vai pensar. Principalmente, depende da localização. Voltando de novo, no mioma submucoso, por exemplo, que é o que mais dá sintomas, o que mais sangra. Mesmo que você dê medicação para ela, muito provavelmente a melhora clínica vai ser muito, muito pequena. Mesmo você entrando com medicamentos fortes, tipo Zoladex, ou uma grande quantidade de progesterona, tanto via oral quanto intramuscular, a melhora vai ser pouca. O que a gente pode daí tentar fazer com o mioma submucoso é uma retirada dele, a grande maioria das vezes, dependendo do tamanho, da localização desse mioma dentro do útero, é uma histeroscopia cirúrgica. Tá? A histeroscopia é você entrar com uma câmera dentro do seu útero, com o que a gente chama de um ressectoscópio, onde tem uma alça, e essa alça tem energia, e você vai passando essa alça e acionando a energia e cortando esse mioma, ele aos pedaços, para você tirá-lo por via vaginal. Essa é uma das formas de tratamento. Existem miomas maiores, intramurais e subserosos. O intramurais fica dentro do músculo e intramural e subseroso para fora, em que você pode fazer o tratamento através de videolaparoscopia. Você faz aquele tratamento dos 3 furinhos, 3, 4 furinhos, e retira o mioma através daquilo ali. Hoje em dia, não se pode mais cortar os miomas aos pedaços para você retirá-lo. Por quê? Porque teve um caso muito famoso nos Estados Unidos que foi retirado um mioma e, na realidade, era um sarcoma.
né? E essa paciente, infelizmente, foi a óbito por causa do sarcoma. Hoje, você só consegue cortar esses miomas dentro do abdômen se estiverem protegidos dentro de uma bolsinha. Aí dá para fazer. Dá para ser feito também por cirurgia robótica, que seria mais ou menos muito similar à cirurgia laparoscópica, em que também existe uma facilidade maior na cirurgia robótica pelas pinças, que são mais anatômicas e mais ergonômicas. Existe uma rapidez maior, inclusive, na robótica, para poder fazer a retirada dos miomas. E a cirurgia tradicional, que é aquela cirurgia com corte, que pode ser tanto aquela cirurgia com corte como se fosse uma cesárea, ou aquela de comprido, que se fazia antigamente. Aí você retira o mioma, dá os pontos no útero, para poder tirar fora. Tá? Existem outros tratamentos. Chico, você está esquecendo da vaginal, né, Chico? Calma. Você está esquecendo da estereia vaginal, né, Chico? Aí, não. Pô. Não, mas eu estou falando Chico, do mioma. deixa eu só te cortar um pouquinho. Deixa eu só te cortar um pouquinho. A Fabi estava avisando aqui que está tendo perguntas lá. Vamos. Tem alguma pergunta sobre o que a gente já falou, Fabi? Tem algumas perguntas aqui. Tem a Alessandra que perguntou, disse que tem 40 anos, não toma anticoncepcional e a menstruação dela está desregulada, vindo de 15 em 15 dias acompanhada de muita dor. Ela pergunta o que pode ser isso. Tem a Clésia dizendo que quer engravidar. Se com o mioma é possível. Tem também a Elaine dizendo... Só um pouquinho, Fabi. Calma. Deixa eu responder cada uma, senão a gente se perde depois. Tá. Ô, Chico, eu respondo uma, você responde a outra, a gente complementa. Manda abraço. Tá certo? Quanto àquela primeira que falou que tem 40 anos, está com uma irregularidade menstrual e dor, não tem como a gente falar que é mioma, né? Pode ser? Pode ser. Pode. Só que não tem como a gente falar sem examinar. Existem outras doenças que podem dar isso. A gente tem que pensar na endometriose, a gente tem que pensar numa doença inflamatória pélvica. Então, não tem como a gente falar assim, olha, é mioma. Pode ser mioma? Pode ser mioma, sim. Eu não colocaria como a minha primeira hipótese uma mulher de 40 anos que começou agora a ter problema. Mas pode ser, tá? Você quer complementar alguma coisa, Chico? Não, é isso mesmo. Eu acho que outra coisa que você tem que tirar, fazer diagnóstico diferencial, é se ela não está entrando na menopausa, se ela não tem algum problema de tireoide. Então, isso tudo influencia. Então, algumas perguntas é muito difícil a gente responder, porque elas dependem da gente fazer uma avaliação, da gente fazer o exame clínico e muitas vezes do exame complementar também. Sim, a gente precisa examinar, a gente precisa conversar e muitas vezes a gente precisa do ultrassom. Então, pode ser mioma? Pode, mas existem outras doenças que podem causar esse problema também. Qual que era a outra pergunta, Fabi? Da Clésia Ferreira. Ela diz que quer engravidar. Se com o mioma é possível. Depende da localização do mioma. Vai, Chico. Se ela tiver um mioma submucoso, ela pode até engravidar. Ela corre um risco grande de poder... deixa eu pegar água aqui. Obrigado. Ela corre um risco grande de sofrer um abortamento no mioma submucoso. No mioma intramural, essa paciente ela pode ter mais dores, mais contrações durante a gravidez, e esse mioma pode crescer, inclusive. Se for um mioma subseroso, normalmente ele pode crescer, mas ele cresce para dentro do abdômen. Não influencia tanto uma gravidez, a não ser que cresça muito. Eu já vi isso, de crescer bastante, de que às vezes atrapalhar, inclusive, de tirar o neném numa cesárea. Então, pode. Depende de onde está e depende do acompanhamento que essa paciente vai ter durante a gravidez. Entendi. Então, o ideal seria fazer... Eu acho que é aquilo que o Chico... Eu acho que é o que o Chico falou no começo. Você ter um mioma não significa nada. Então, tem que ver a idade dessa paciente, tem que ver se ela engravidou alguma vez, quanto tempo ela está tentando engravidar. Mas, assim, é uma coisa relativamente comum a gente ver as pacientes engravidarem com mioma, a depender da localização, claro. Não, mas eu acho que a gente precisa de outros dados, de idade, se ela já engravidou, onde é esse mioma, mas existe a possibilidade, sim. Tirando os miomas submucosos, como o Chico falou,
A maioria dos pacientes que têm os miomas lá subserosos, às vezes um mioma pequeno intramural, tem uma gravidez até tranquila. E realmente pode crescer, porque o mioma é alimentado por hormônio, né, Chico? E na gravidez os hormônios estão com certeza. Cheinhos lá, né? Deixa eu só voltar na pergunta anterior que você me fez, do tratamento de mioma. Os miomas podem ser retirados também por via vaginal, mesmo que você não queira tirar o útero, tá? Você consegue, algumas vezes, dependendo da localização, se for um mioma posterior, retirar esse mioma sem abrir o abdômen e fazendo por via vaginal. Evidentemente que um outro tipo de tratamento do mioma é a retirada do útero. Né? Se tirar o útero, você retira o mioma junto. Essa retirada do útero pode ser feita por uma esterectomia vaginal, em que o Dr. Norberto faz muito bem, uma esterectomia vaginal. Modéstia à parte. Modéstia à parte, sim, com certeza. Eu sei que eu já vi várias vezes. Modéstia à parte. Não, isso pode ser feito... Mas também, né, Chico, não... 20 anos operando isso, né? Aprendemos com os mestres lá, não tinha como, né? Não tem jeito. Infelizmente, as nossas residências de hoje não têm os mestres, né? Mais. Pois é, eles saíram, é verdade. Uma grande perda. E além dessa forma de retirada por via vaginal, pode ser feito pela abdominal, que é a clássica, a laparoscópica e a robótica hoje em dia. E a robótica. Que nós já temos a cirurgia robótica em Londrina, inclusive. No Hospital do Coração. Sim. Onde nós iremos começar a fazer, inclusive... Dr. Francisco Lopes, né? Dr. Francisco Lopes opera lá. Esse cara é fera, meu amigo. Inclusive, nós vamos começar a fazer as cirurgias de endometriose da forma robótica aqui em Londrina. Por esses dias, por esses tempos. Muito bacana isso. Muito bacana isso. Então, Chico, só recapitulando ali, a gente volta para as perguntas. A gente sempre vai tratar o sintoma do mioma. Se tem um sangramento, a gente vai tratar o sangramento, vai tratar a dor. Se não tem nada, nós não vamos tratar nada. E quando a gente precisa optar, a gente pode tirar ou só os miomas, que seria no caso de uma paciente que ainda deseja engravidar, que ainda tem a vontade, que nunca gestou, ou que já tem filhos, mas ela quer voltar a engravidar, ou simplesmente ela não quer tirar o útero dela. Então, existe a possibilidade da gente tirar os miomas. Quase sempre que a gente vê a miomatomia é por via laparoscópica e agora a robótica, né? Embora a gente possa fazer vaginal ou aberta, ou fazer abdominal, as miomectomias quase sempre são laparoscópicas, né? E agora, chegando à robótica. Existem algumas outras formas, Norberto, de se tratar miomas, mais conservadoramente. Por exemplo, a embolização. A embolização, você entra com um catéter... Você já viu? Oi? Você já viu? Dá certo alguma vez? Norberto, quando bem indicado... Na verdade, eu vi muito poucas vezes. Mas eu nunca vi dar certo, não. Mas existe. Inclusive, eu dei uma paciente fazer. Quando bem indicado, e dependendo do profissional que estiver fazendo, porque quem faz daí não é o ginecologista, ou é um cirurgião vascular, ou é um radiologista intervencionista, dá muito certo, funciona. Mas não é todas as vezes. Porque nós temos que explicar para o paciente o seguinte: o que é a embolização? É você cateterizar uma artéria, normalmente na perna, e esse catéter vai até a artéria uterina. Por esse catéter, você introduz algumas microesferas que vão fechar as artérias e automaticamente vão parar com a alimentação desse mioma. E automaticamente a tendência é esse mioma ir diminuindo de tamanho, porque ele vai, entre aspas, morrendo. Mas é um tipo de procedimento que é muito doloroso, o pós-operatório, e a resposta, dependendo da indicação, se não foi muito bem feita, não funciona tão bem. Na verdade, o que vai fazer, você vai matar o mioma de fome. Né? Vai matar o mioma de fome. Vai fechar a artéria que leva o sangue para ele.
e a gente vai tentar matar ele de fome, vai tentar fazer ele secar. Qual que é o problema? Normalmente a gente indica isso para uma mulher que quer engravidar e são miomas grandes. E a gente nunca sabe se ele vai morrer daquele jeitinho que a gente queria, né? Porque às vezes ele vai secar rápido demais, ou então ele vai necrosar, vai criar um líquido dentro dele que vai romper. Às vezes a cicatriz que ele deixa é tão grande. Às vezes você tem que operar e tirar esse negócio. Que tem que operar e tirar. Então, como eu falei, eu vi muito poucas e eu não tenho uma grande experiência com isso. Eu também não tenho. É um procedimento que não é comum, que eu nunca vi ser feito pelo SUS, tirando em escola mesmo. Que a gente tem um resultado pelo SUS pobre, é muito, né, difícil. Pelo SUS é muito difícil. Eu nunca vi. Mas então vamos lá, que a Fabi está falando que tem mais perguntas aí. Mas desculpa te interromper, pode continuar. Não, já falei. Fabi, pode ver pergunta aí. Pode falar as perguntas aí. Doutor, gostaria de saber, está com 2 meses, fiz eco, descobri miométrio, tive muito sangramento e cólica. Estou tomando o Pietra ED, com sangramento não estou tendo mais, ainda com cólica. Como estamos em crise de pandemia, meu médico não está atendendo. Seria caso cirúrgico ou devo fazer mais alguns exames? Tenho 44 anos e já tive 3 gestações, 2 normais e uma cesárea. Deixa eu entender um pouquinho. Ela está tomando o quê? Pietra? Pietra. Pietra. Normalmente, se alguém prescreveu Pietra para ela, a suspeita desse médico foi de uma endometriose, então. Ela disse que descobriu um miométrio. É isso? É que miométrio é o nome do músculo do útero. Então, todo biométrio é o músculo do útero. Então, isso é uma coisa normal. Né? Então, tá tudo bem. Se ela tem o miométrio, a gente fica tranquilo, tá lá. A gente não sabe se tem. Que bom que ele tá lá, o miométrio tá lá, que bom, tá tudo certo. Miométrio é o útero, então, é isso? Miométrio é o nome do músculo do útero. É o nome do músculo do útero, ele chama miométrio. Entendi. Uma coisa importante em relação à medicação, desculpe te cortando, Norberto, que o Pietra, ele pode dar muito sangramento de escape, tá? Porque o Pietra é uma medicação que é um progestágeno. Esse progestágeno, ele é para agir no mioma, por exemplo. Lembrando que os miomas, eles têm receptores, tanto de estrogênio quanto de progesterona. Se você tiver um mioma que tem uma grande quantidade de progestágeno, você dando progestagênio para ela, ou Alurene, ou Pietra, ou alguma coisa, estou falando dos nomes das medicações, ele vai ajudar. Só que se esse mioma tiver muito mais receptores estrogênicos, não resolve nada. Tá? Por isso que muitas vezes o tratamento com medicação ele não tem uma eficácia tão boa. Tá? Então, o Pietra vai dar bastante sangramento de escape dependendo da paciente. É que ela falou que ela melhorou bastante, que o sangramento melhorou com o Pietra, né? Só que é difícil para a gente falar o que ela tem, porque ela falou de miométrio. Então, não dá para a gente saber. Provavelmente, o médico dela não pensou em mioma. Se bem que a gente não sabe se tem mioma ou não, porque ela não falou volume, nada, né? Mas eu acho assim, melhorou o sangramento? Tá bom, continua. Né? Eu acho que tem que continuar até ela voltar com o médico dela. Tem que voltar no médico dela e conversar com ele, com certeza. Tava vendo aqui, cabelinho feio esse meu, hein? Meu Deus do céu. Nem isso eu consegui. Mas vamos lá. Qual que é a próxima pergunta? Né? Não, cabelinho feio, cara. Pelo amor de Deus, que isso? Olha só. Mas tudo bem. Do meu cabeça não precisa falar nada, porque nem tem. Eu não sei o que está sendo melhor, viu, Chico? Eu já estou em dúvida. Fabi, você falou que tem mais pergunta aí, né? Tem sim. A Rose Lúcio. Ela disse que tem mioma há 2 anos e colocou o Mirena para melhora. No caso, tinha que parar a menstruação. Mas continua do mesmo jeito o sangramento e com hemorragia. Desce muito, né? Vem muita quantidade. A pergunta é, normal? É normal? Porque ela sente muita dor. Olha,
O Mirena, primeiro que ele foi formulado para ser um método anticoncepcional, onde tem uma substância, um progestágeno nele, que ele é liberado diariamente. Ele dura normalmente 5 anos, o efeito dele, e que alguns estudos começaram a mostrar que esse Mirena também ele tem uma ação, podendo ter uma ação em alguns miomas intramurais e subserosos, mas dependendo desse mioma, se ele tiver um receptor maior de progestágeno, se ele tiver um receptor maior de estrogênio, ele não funciona. Tá? E normalmente quando os pacientes colocam o Mirena, eles querem, na realidade, ficar sem menstruar. A gente nunca pode falar isso para o paciente, principalmente com Mirena, porque você pode ter sangramentos de escape, sangramentos irregulares, pode ficar durante um certo tempo, sim, sem menstruar, mas eu não consigo falar efetivamente para a paciente se ela vai ter o quê. Tá? Então, a gente tem que colocar sempre isso para a paciente e a escolha é dela. Mas eu não consigo colocar um Mirena numa paciente e falar, ó, você vai ficar sem menstruar. Não dá para falar isso. Você pode ficar sem menstruar. E você pode ter sangramentos irregulares e sangramentos de escape. Tratamento de mioma com Mirena depende do mioma, ele resolve algumas coisas. Mas, por exemplo, o paciente, o Mirena, hoje ele é muito bom, muito bem indicado para paciente com adenomiose, tá? Que é um tipo de endometriose do músculo do útero. Não é mioma. Tá? É uma endometriose do músculo do útero. Funciona muito bem em alguns casos. Mas não é em todos os casos também que fica sem menstruar. Entendi. Bom, a minha opinião sobre o Mirena. 70% das pacientes vão ficar muito satisfeitas. Elas não vão ter sangramento ou vão ter pouco. Uns 20% vão reclamar um pouco, mas vão deixar, uns 15%, e algumas vão tirar porque vão sangrar bastante. Tá? Como o Chico falou, não é para todo mundo. Não dá para prometer. Não é para todo mundo. E a gente não sabe antes de fazer. Ah, doutor, mas eu vou gastar R$1.800 sem saber? Infelizmente, não tem como a gente falar. No caso dessa paciente, ela tinha dor e sangramento. Ela colocou o Mirena faz 2 anos, está com dor e sangramento. Na minha opinião, se fosse minha paciente, não funcionou. Eu trocaria o método depois de 2 anos, ela mantendo o sangramento e mantendo a dor. Para mim, esse tratamento não foi bom, se é do jeito que ela está falando, se não mudou nada. E a gente ia fazer o quê? Sim. A gente ia fazer o quê? Não sei, vai depender da idade dela, vai depender se ela quer ou não ter filho, vai depender do tamanho desse útero, mas com 2 anos de Mirena, mantendo dor e sangramento, na minha opinião, o método não foi bom para ela. Alguma coisa está errada. Se fosse minha paciente, eu mudaria o tratamento. Claro, isso vai depender muito do médico que está avaliando ela. A gente não conhece. A avaliação dele, com certeza. Eu estou falando no meu consultório, uma paciente minha. Depois de 2 anos, mantendo dor e sangramento, se é isso que eu quero tirar, eu mudaria o método. Ou o tratamento, né? Dependendo das variáveis. Eu gosto de falar essas palavras difíceis, assim, é legal, né? Parece que a gente sabe que parece que a gente tem ideia do que a gente está falando, é bem bacana. Parece que você sabe o que você está falando, né? Parece. Não, a depender das variáveis, eu escolheria um novo tratamento. Não parece que eu tenho segurança no que eu estou falando? Aprendi isso com uma amiga minha que dá palestra. Ela falou para mim, não interessa o que você fala, só passa segurança, tá bom. Ô, Fabi, tem mais pergunta aí, né, Fabi? Tem sim. Boa noite, doutor. Fui diagnosticada com um mioma por dentro e por fora do colo do útero. E estou com o tamanho do útero aumentado. Meu ginecologista indicou fazer a retirada do útero. Gostaria de saber se, caso não retirar, pode me causar algum tipo de problema futuramente. O tratamento, o problema futuramente é esse útero aumentar, esse mioma aumentar, e ela começa a ter mais sangramentos e cólico. Câncer, já falei que não vira. Não vira. Mas aí tem que acompanhar a paciente
de tempos em tempos para descobrir como é que vai estar esse útero. Norberto, o caso da minha secretária aqui, que você avaliou o ultrassom dela. Me fala de novo, que eu não lembro, sabia? Lembra que ela tem? Eu não lembro, eu lembro, mas ela tem um útero grande, é um útero de 480 e poucos centímetros, ela tem sintoma, que ela mandou da funcionária dela lá, então ela tem um útero grande e tudo, e ela perguntou pela se idade. Usar aquele medicamento. Se valia a pena tratar com aquele medicamento lá de alto custo que o outro médico indicou para ela, lembra? Eu não faria, para ela não. Zoladex, né? Zoladex. É assim, Zoladex... hoje... Fala aí que você tem mais experiência que eu nisso, Chico. O Zoladex é um hormônio que é utilizado injetável. Existem doses para ser utilizada a cada 4 semanas e outra para ser utilizada por 12 semanas. Normalmente, essa medicação é uma medicação extremamente forte, que pode ser utilizado inclusive para endometriose, pode ser utilizado para miomas e pode ser utilizado para câncer, por exemplo, de próstata e alguns outros tipos de câncer. É uma medicação que causa efeitos colaterais terríveis. A paciente simula entrar na menopausa, dependendo da faixa etária dela, com queixas muito semelhantes à menopausa e com efeitos colaterais semelhantes à menopausa. Como, por exemplo, se ela utilizar durante um certo tempo, ela pode ter até quadro de osteopenia, chegando até uma osteoporose. Antigamente, usava-se muito esse Zoladex para tentar diminuir o tamanho do útero e do mioma. A resposta é pobre e é durante muito pouco tempo, por efeito colateral que ela dá. Mas, evidentemente, depende da escolha do paciente. Eu também não prescreveria. Sabe o que acontece, Fabi? Na hora da gente colocar um tratamento, a gente tem que pensar em algumas coisas. Esse tempo atrás eu atendi uma mulher de 28 anos com nenhum filho e um útero de 1.200 centímetros. Nossa, e ela falou para mim, falou assim, doutor Norberto, eu quero engravidar. O que você acha? Algumas pessoas falam assim, Norberto, você não devia falar assim. Eu falei para ela, assim, a minha opinião como médico é que você não vai conseguir. Mas eu vou te dar todos os meios para você tentar. Todas as chances. Então, ela foi fazer uma embolização, só que ela não tinha um mioma, era um útero polimiomatoso. Aí ela procurou um outro médico que fez Zoladex, não teve resposta. Aí ela voltou comigo para perguntar se eu não tiraria só os miomas. A minha vontade, eu falei para ela que se ela quisesse, eu faria. Só que ela não tinha mais útero. A hora que eu tirasse os miomas, o que sobraria ali ia estar tão machucado que na hora que eu desse ponto, que na hora que... Não dá para não ia sobrar montar nada. o útero. Não ia sobrar nada. Não dá para montar o útero. Então a gente pensa muito nisso. No caso da sua funcionária, quantos anos ela tem mesmo, Fabi? Ela é de 78? 80? Então, menina. 40 anos. Menina. 42 anos. Ela não quer engravidar mais. Para que eu vou tentar um tratamento conservador? Porque a função é preservar. Ela quer engravidar? Ela quer. Ela queria, pelo menos, né? Aí... então fala para ela esquecer tudo isso que eu falei agora há pouco. Não, tem outro tratamento, sim. Que a gente conversou... eu falei com você. A gente conversou, né? Não vai conseguir, né? É um útero que é fácil. Isso é fácil, cara. Tira o útero dela e faz um transplante uterino. Nossa, eu ia fazer essa pergunta agora. Tem essa opção. Não existe. Inclusive o Wellington, que existe. E o Brasil está no topo disso. O Wellington é um colega meu de turma, que é do transplante hepático, lá da Santa Casa, em Santa Casa, de um dos hospitais grandes de lá. Ele é uma das pessoas que fizeram as pesquisas que fazem o transplante de útero. A minha opinião pessoal sobre o transplante de útero. Eu acho uma coisa absurda. Eu não tiro o direito da mulher ser mãe.
eu não tiro o direito da mulher ser mãe. Existe possibilidade, paciente, só que assim, você tem que fazer uma cirurgia muito grande, você tem que passar um tempo usando imunossupressor, você vai ter uma gravidez, e se der tudo certo, e já deu, várias já deram certo, você vai ter que fazer uma cirurgia e retirar o útero. Em alguns casos, já teve 2 casos. Na hora da cesárea. Tá? Na hora da cesárea, você tira o útero. Teve 1 ou 2 casos que deixaram e depois engravidou de novo, mantendo imunossupressor, tudo isso. Eu não indicaria isso. É a possibilidade? É feito? É feito. Como que é feito? Em pouquíssimos lugares do mundo, com um custo altíssimo. Mas, se você tem muito dinheiro e você tem o sonho de ser mãe e está disposta a pagar o preço, eu acho que é uma possibilidade nova. Né? Podemos pensar até, Alberto, de transplantar um útero em você, por exemplo, você engravidar, imagina? Não, eu já tenho 47, eu estou na menopausa, eu não posso mais engravidar, não tem mais jeito. Eu estou na menopausa já, não tem como. Não dá, né? Então, existe. No caso da sua funcionária lá, foi o que eu falei com vocês, eu acho que ela entendeu. Os tratamentos conservadores teriam um resultado muito ruim. Se ela falasse para mim assim, eu quero fazer de qualquer jeito, eu aviso. Quer fazer, a gente tenta. A nossa possibilidade é essa, o resultado é esse, e a paciente vai decidir. Mas no caso da sua funcionária, um outro é 480 e pouco, se eu não me engano, vários miomas, 40 anos, normalmente eu faria uma cirurgia. Tem mais pergunta, Fabi? Não, tem só um complemento. Sabe aquela paciente, né, que perguntou se tendo mioma é possível engravidar? Aí depende do tipo do mioma dela que foi respondido, né? Ela respondeu aqui, ela complementou, sim. Ela disse que é o subseroso, né? É subseroso. É tranquilo. É o que mais é um mioma que fica fora do útero. Ok. É o que menos vai dar problema. Ela tem 7 anos, que nunca teve bebê, e ela quer muito engravidar. Se foi comentário dela, né? É isso. Não, se é um mioma subseroso, só o mioma não vai atrapalhar. O Chico, a gente já viu que tem como a gente fazer tratamento, que muitas vezes a gente não precisa tratar, que muitas vezes a gente pode usar o tratamento clínico, que a gente, principalmente quando a mulher ainda quer engravidar ou ela quer manter o útero, existe a possibilidade da gente tirar os miomas do útero. Então, tudo isso é possível. Quando que você indica tirar o útero? Quando eu indico tirar o útero? Você já acabou de falar. Primeiro, dependendo da faixa etária da paciente, e dependendo do desejo da paciente. A paciente, por exemplo, eu não quero engravidar mais. Eu estou com um útero enorme, grande, com sangramento, com dor. Já uma das coisas seria indicar a retirada do útero, dependendo da faixa etária. A gente sabe que pacientes acima de 35 anos, elas têm uma taxa de fecundidade menor. Acima de 40, essa taxa de fecundidade cai muito. Pacientes com mioma são pacientes que vão passar por uma cirurgia, e daí, depois ela vai ter que esperar um certo tempo para poder engravidar. Com 40 anos, esse tempo ela está correndo. E está contra ela. Então, é uma coisa de conversar. Eu acho que miomas com sintomas, e dependendo da faixa etária, tem indicação, depende da paciente. Eu também acho. Eu penso assim, a paciente tem uma indicação cirúrgica. Ela tem, por exemplo, um sangramento que não melhorou com medicação. Ela tem dor pélvica, que a gente vê, às vezes, no caso do mioma maior, sintoma urinário, e ela não quer engravidar, para mim é cirurgia. Eu opero... Com certeza, concordo. Eu opero para muito paciente do SUS, e eu, praticamente metade dos pacientes que são encaminhados para mim, eu não opero. E não é porque eu não quero, é porque muitas vezes a paciente chega e ela não tem nada, e é assim, doutora, eu vim aqui para tirar meu útero.
É só porque tem mioma. E você faz aquela cara, né? Você fala assim, não, às vezes não tem nada. Um mioma de 2 centímetros subseroso, a paciente não tem queixa. Eu falo assim, tá, mas ó, não precisa, você não sente. Mas eu não vou mais engravidar, então vamos tirar, não serve mais para nada. Aí Eu sempre brinco com elas, falo assim, vamos aproveitar então, vamos tirar as mamas também, porque você não vai dar mais de mamar, e mata muito mais câncer de mama do que de colo de útero ou sarcomas. Então vamos tirar as mamas também. Aí elas mudam, né? Então, nem sei, porque na realidade, a gente que opera... Não, pode falar. A paciente chega numa determinada idade, ela não quer mais engravidar. E ela quer resolver o problema dela sem tomar medicação. Qual é a forma de resolver o problema dela sem tomar medicação? Tira o útero. Só que tem que lembrar para o paciente que a retirada do útero não é um planejamento familiar. E outra, retirada do útero é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que tem as suas complicações, que tem os seus problemas, isso que eu ia falar. Podendo ter vários problemas urinários, problemas intestinais e mesmo na vagina. Então, não é uma coisa assim, simplesmente eu vou fazer o cabelo e volto. Sim. Que é assim, Chico, é uma coisa que a gente ouvia lá quando a gente estava na faculdade e que a gente achava que era mentira, e a gente passou por essa fase. Quanto mais você conhecer de alguma coisa, mais medo você vai ter de fazer. Não tenha dúvida. Então, eu lembro quando eu comecei a fazer as cirurgias vaginais, eu lembro quando eu comecei as cirurgias com tela, que eu conversei com você. Estava vindo, que você até falou para mim, tem tal livro, você me deu um CD, eu fui estudar mesmo. E comecei a fazer igual um louco. Hoje eu já mudei, né? Todos nós mudamos. Porque a gente vive as complicações. Então, a paciente acha que tirar o útero é uma coisa simples. Não. Existem complicações sérias. Né? A gente tem, desde as complicações que vai lá, da anestesia, de um sangramento, de uma infecção, que pode acontecer em qualquer cirurgia, de uma unha encravada, uma cirurgia no coração. As complicações que são as comuns, não as comuns, mas as específicas da esterectomia, que seriam principalmente as lesões urinárias e as lesões intestinais, que acontecem. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você, vai acontecer comigo de novo, vai acontecer com o doutor Otacílio, com todo mundo que estiver operando, uma hora vai acontecer. Então, a gente sabe que não vale a pena operar uma paciente sem uma indicação, porque se der tudo certo, perfeito, você fez o que o paciente queria. Você não fez mais que obrigação. Você é o doutor Norberto, legal. Legal. Se der um problema, alguém vai questionar você assim, por que você operou? Você que era o médico, você sabia que não estava indicado. Então, eu acho que isso é uma dificuldade muito grande para mim. E mesmo as pacientes, isso eu vejo muito no que eu faço, muito que eu faço hoje de endometriose, as pacientes têm indicação, muitas vezes, de fazer a cirurgia. E a gente explica, você pode ter várias complicações. Você pode ter que sair com uma bolsa de colostomia, você pode ter que fazer sutura na bexiga, você pode ter que passar catéter duplo J, você pode perder um rim, você pode fazer várias dessas situações. E outra, você comenta com a paciente. E outra, eu não sei você, mas eu dou por escrito. Eu faço um consentimento informado, eu faço ela levar para casa, ela lê, o marido lê, assinar e me devolver. Mesmo assim, quando você faz... Hoje, depois de apanhar muito, eu faço isso também. Eu faço. Sempre fiz. E hoje, o que acontece? Mesmo assim, as pacientes às vezes saem com uma bolsa de colostomia. É raro de acontecer, mas pode acontecer. A paciente sai com uma bolsa de colostomia e elas não entendem. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi as complicações que eu falei para você que você poderia ter. E isso, às vezes, elas não entendem. Por quê? Porque a grande maioria das pacientes, graças a Deus, que eu opero, que você opera, que você falou do Otacílio, que o Otacílio opera, não tem nenhum tipo de complicação. Mas pode ter? Pode. É por isso que me chamam de chato, às vezes, porque eu falo, eu não vou operar você porque não precisa. Sério que te chamam de chato, Chico? Nunca aconteceu isso comigo. Sou muito simpático. Quem mais me chama de chato, inclusive, Norberto, chama-se Soraya.
Não, eu concordo com ela. Coitada, ela ainda tinha que te aguentar todos os dias, aí é mais complicado, né, Chico? Ela tem que dar graças a Deus de ter eu, Sabe... rapaz. Tem. Ela ganhou o céu por isso. Com certeza. Que o que eu acho complicado, Chico, é que quando você vai falar para paciente, você fala assim, olha, você pode ter uma lesão de bexiga, a gente pode perfurar a sua bexiga, ter que dar um pontinho e você de capias com... Você pode ter uma fístula, você pode ter uma fístula vésico-vaginal. Aí você fala que cada um desses, fala assim, ó, isso aqui é de 0,5% a 1% das cirurgias. Parece muito pouco quando não é com você. Se acontecer com ela, é 100%. Quando é com você, é 100%. A gente avalia a cirurgia individual. Eu não penso, falo assim, não, espera aí, eu já fiz 3.000 esterectomias e eu tive 3 fístulas, então essa próxima aqui não vai ser. Eu posso passar 10 anos sem ter nenhuma e eu posso ter 2 seguidas. Pode, a gente 2, nunca 3, sabe o que a gente vai encontrar quando tá operando. E quando a gente fala isso para o paciente olha para mim e fala assim, nossa, doutor, parece que você não quer que eu opere. Não, eu quero, inclusive porque eu vivo disso, eu preciso que você opere. Só que você tem que ter essa consciência. Claro, porque depois eu sou responsável pela complicação. O que não quer. E se eu não falei nada, é um outro problema. Se você não informou, é um outro problema. Então, às vezes, a gente é chamado de chato, porque, doutor, por sua causa, fulano não quis operar. Que bom. É sinal que eu e ela tivemos um livramento. E uma outra coisa, toda vez que eu faço a cirurgia, que eu falo para a paciente que eu não queria, que eu acabo cedendo e faço pela vontade dela, parece que acontece alguma coisa só para eu lembrar que eu que tenho que tomar a decisão. A decisão já fiz algumas vezes e eu me arrependi de todas. A decisão é médica sempre. Ô, Chico, e a gente vai operar. E como que a gente opera? Quais são as maneiras de se tirar? Vamos falar só de tirar o útero agora. Como que a gente arranca o útero? A maneira que eu acho que tanto eu quanto você adoramos fazer por via vaginal. Eu acho que é apaixonante a cirurgia vaginal. A cirurgia laparotômica, que é como se fosse uma cesariana, tanto que pode ser com uma cicatriz de cesárea como aquela cicatriz de comprido. A cirurgia laparoscópica, que hoje a gente faz bastante, principalmente lá no Hospital do Câncer. Eu faço muito com os residentes, a cirurgia laparoscópica. A cirurgia robótica, que hoje veio para ajudar muito nas cirurgias minimamente invasivas, por causa da ergonomia da cirurgia. São essas formas que a gente tem para retirar esse útero. São essas formas. Não tem nada de malabarismo para você retirar o útero. É uma cirurgia simples? Não é uma cirurgia simples. É uma cirurgia que normalmente são pacientes que já passaram por cesariana, são pacientes que podem ter tido infecções intraabdominais, são pacientes que podem ter cirurgias de apêndice complicadas, podem ser pacientes que tiveram miomectomias. A gente tem que lembrar que as pacientes que fazem a miomectomia, tanto laparoscópica quanto aberta, quanto robótica, a cicatrização desses miomas ali para fora, subserosos e intramurais, elas causam muita aderência, então dificulta bastante a paciente de fazer uma cirurgia depois da retirada do útero. E isso a gente tem que deixar claro para o paciente. Aí alguém pode perguntar, mas não dá para você saber, através de um exame, se tem aderência? Dá para a gente mais ou menos imaginar que tem aderência. Agora, ver como é que está lá dentro é só através da cirurgia, não tem jeito. Isso é um problema. Que às vezes a gente entra para fazer uma coisa e quando a gente começa, seja a via que for, seja vaginal, seja abdominal, seja laparoscópico, a robótica ainda não é na nossa via, mas inclusive na robótica você pode começar e nunca sabe o que vai acontecer.
Então, esse é um grande problema, né? O que está fora da normalidade. Quando a gente vai operar uma paciente que tem 3 cesáreas, a gente imagina que ela tem uma aderência ali entre o útero e a bexiga, a gente vai preparado para isso. Só que às vezes ela tem uma aderência entre o intestino e a bexiga, porque ela tinha uma endometriose também, ou teve algum outro processo inflamatório, uma DIP, quando ela tinha 20 anos, que foi tratado, que ficou só cicatriz e a gente não sabia. Então, por isso que quando você vai... Pode falar, Norberto. Pode terminar. Porque assim, a gente começa, só que a gente nunca sabe como vai continuar, porque a gente não sabe o que vai encontrar ali. A gente começa por via vaginal, normalmente, a gente não sabe se vai terminar por via laparoscópica, por via laparotômica ou via laparoscópica. Sim. Por exemplo, igual terça-feira, ontem, por exemplo, eu operei com os residentes no Hospital do Câncer, nós tínhamos uma paciente para fazer uma castração ou forectomia bilateral, tirar os 2 ovários, porque ela tinha um câncer de mama e precisava tirar os ovários para parar de produzir os hormônios para ajudar no tratamento. As cirurgias laparoscópicas no Hospital do Câncer, por enquanto, elas estão suspensas por causa do Covid. Então, ou é uma cirurgia laparotômica, e daí eu falei para os residentes, dá para fazer cirurgia via vaginal. Os residentes deram risada na minha cara. Doutor, como você cirurgia vaginal? Como? Tirar o ovário por baixo. Eu falei, então vocês vão ver, eu vou fazer, vou ensinar vocês, depois vocês vão fazer uma cada um de vocês. Entendeu? Demorei 15 minutos, Norberto. Mas Só que... É que assim, o Chico. Só que você tem que avisar o paciente. Não, pode terminar, desculpa. Nós vamos fazer por via vaginal, começar por via vaginal. Se tiver algum tipo de aderência muito importante, nós temos que converter. Temos que abrir o seu abdômen. Tudo bem? Tudo bem. E os 2 residentes vão me pagar um jantar, viu, por causa disso. Porque eles não acreditaram em mim. Pois pagaram um pouco ainda, viu, Chico? É que quando a gente fala das vias de esterectomia, o que a gente vê na literatura é que das 3, eu nem vou incluir a robótica, porque ainda é uma coisa que está um pouco fora da nossa realidade, do nosso dia a dia. A gente vê nos estudos lá que a vaginal tem um pouco mais é um pouquinho melhor do que as outras, por causa da anestesia, por causa disso, laparoscópica, e é um consenso que a abdominal deveria ser deixada para os casos onde a laparoscópica e a vaginal são contraindicados, que são os mesmos. Útero muito grande, que você não tem possibilidade de fazer. Você lembra da nossa pós-graduação? Lembro. Você lembra do meu trabalho de conclusão do curso? Do que foi? Vias de esterectomia. E que eu, numa sala cheia de professor de videolaparoscopia, eu mostrando para eles que a via vaginal era melhor do que todas as outras. Melhor do que a laparoscópica, sim. Isso, eu pensei que eu ia ser reprovado, né? Nem eu fui. Mas eu passei. Eu também passei. Mas uma coisa que eu vejo, Chico, é que, deixando as evidências de lado, a melhor via é aquela que você tem habilidade. Isso que eu vou falar agora. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Eu faço, sei lá, 80% das minhas esterectomias são vaginais. Eu só indico uma abdominal quando é um útero muito grande. Normalmente o meu limite ali, tem outras variáveis também, 600, mas normalmente eu faço isso. Ou então você pega muita cesárea, ou você tem um histórico de endometriose, alguma coisa que fale assim, não é legal. Normalmente eu faço vaginal. Por quê? Porque eu aprendi a fazer vaginal. Na época que a gente estava lá, era Ricardo Pereira e Otacílio. Então, eu aprendi a fazer vaginal. Eu saí de lá, eu fazia vaginal. Quando depois de 2, 3 anos, eu tinha feito 500 estreia vaginal e umas 40 abdominais. Então, para mim, era muito mais fácil fazer a abdominal. Eu tenho um colega que opera abdominal, parece o Dr. Couto.
Lembra do Dr. Couto fazendo overtime? Que ele parecia o Éder Mão de Tesoura, ele tremia ainda. Você olhava ele fazendo, você falava assim, meu Deus, não vai sobrar nada. 1h30, estava tudo limpinho, parecia aqueles livros de anatomia. Parecia aqueles livros de anatomia. Por quê? Porque ele passou a vida dele inteira fazendo aquilo. Ele tinha habilidade natural e ele tinha o treino diário daquilo lá. Então, eu acho isso muito, muito importante. Qual que é a melhor via? Aquela que a via que você sabe fazer. Aquela que você sabe fazer. Isso eu falei na live que eu fiz sexta-feira com o Reitan, em que nós conversamos sobre câncer de endométrio. Em que hoje em dia existe uma corrente muito forte de que câncer de endométrio deveria ser feito por robótica. Concordo com isso? Eu acho que é uma maneira excelente de você fazer o tratamento de câncer de endométrio através da cirurgia de robótica. Agora, tem robô para todo mundo? Não. Pois é. Laparoscópica. Tem laparoscópio e pessoas treinadas para fazer isso por laparoscopia em todos os lugares? Não. Tem gente que faz a cirurgia abdominal e faz bem feito? Muita gente. Então, o que você tem que fazer, a cirurgia que você tem que fazer juntamente com o seu médico, é aquela que ele está mais acostumado a fazer. Não tente inventar uma cirurgia que o seu médico não faz ou não tem costume de fazer, porque normalmente pode dar problema. Porque isso daí, às vezes, a paciente fala assim, não, doutor, mas eu quero fazer abdominal. Isso, para mim, é assim, olha, se você quer fazer abdominal, vai no doutor fulano. Porque eu faço vaginal, ele faz muito melhor do que... Porque eu opero melhor vaginal, eu tenho consciência disso. Eu, às vezes, conversando, e eu falo assim, gente, eu opero a esteré vaginal, igual eu faço laqueaduras, minhas laqueaduras são todas via vaginais. Oforectomia, eu tenho feito pouco vaginal, porque quase sempre você vem uns pacientes com um monte de aderência e tudo, então, mas também faço. Gravidez ectópica via vaginal? Sim, via vaginal. Esses dias tinha um médico daqui na sala, ele entrou junto comigo, ele falou assim, não, minha cirurgia vai demorar, eu vou ficar aqui para ver quanto tempo você vai demorar para fazer isso daí. Aí você faz uma esteré vaginal em 15 minutos, 20 minutos. Ah, nossa, o doutor Norberto é muito bom. Não, não é isso. É porque eu já fiz isso muitas vezes. Faz 20 anos que eu faço isso, que eu passava assim, fazendo todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Então, eu tenho uma habilidade maior. Você é laparoscopista. Então, não adianta eu querer falar assim, eu vou fazer essa cirurgia aqui por laparoscopia, porque se o Chico faz, eu também faço. Não faço, sabe? Não adianta. Você tem uma habilidade laparoscópica muito maior que a minha. Se eu for comparar, tem um médico aqui que opera muito abdominal. Se você treinar, você vai operar melhor do que eu. É o que eu tô falando. Tudo é treino. Você não faz aquilo porque você é bom ou porque você é melhor que os outros. Você faz aquilo, na maioria das vezes, porque você treina muito mais do que os outros. É igual uma vez o Tiger Woods falando, o jogador de golfe lá. Falou assim, gente, eu treinei 2 horas por dia, depois eu treinei 4, depois eu treinei 8, eu cheguei a treinar 10 horas por dia. E toda vez que eu treinava mais, o pessoal falava que eu tinha mais sorte. Então, quando ele treinava 10 horas por dia, ele tinha mais sorte, porque ele acertava aquela bolinha num buraco lá não sei aonde. Não, era treino. Isso não é a mesma sorte, coisa. Então, ninguém... Isso é treino. Não, é treino. Então, às vezes, a paciente fala assim, mas por quê? Porque eu não sei fazer abdominal tão bem quanto eu faço vaginal. Mas tem complicação? Tem complicação na vaginal, tem complicação na abdominal, tem na laparoscópica e na robótica. Em todas. E normalmente são as mesmas. E é mais comum na abdominal. Só que é mais comum naquela que você não sabe fazer. Porque toda vez que você vai fazer uma coisa que você não sabe, o negócio degringola. O Fabi tá ali falando pra gente que a gente já tá com 1h05 e que a gente tem pergunta. Faz a pergunta então, Fabi. Vamos lá. Não estou escutando o que ela tá falando, Norberto. Não, ela não falou ainda. Fabi, falou pode fazer a pergunta.
Eu acho que ela está mandando a gente esperar aqui. Ele estava com o som desabilitado. A Laureana, 42 anos, nunca engravidou e tem um mioma intramural de 3 centímetros. Qual seria o tratamento mais adequado? Quer engravidar? Na minha opinião... Pode falar, Norberto. Na minha opinião, nenhum. Só que eu não sou esterileuta. Eu acho que ela precisava procurar alguém que fosse especialista em reprodução, porque isso não é o ginecologista geral, como eu, que vai indicar o mioma, porque eu não acredito que esse mioma intramural seja essa causa dela não poder engravidar. De 42 anos sem filhos, com certeza, sim, não é. Eu até faria, se o esterileuta dela desse uma cartinha para mim, falando assim, eu quero que tire aquele mioma. Qual é o problema? Um mioma de 3 centímetros, às vezes ele está tão fundo no músculo, que a gente deixa uma cicatriz que pode causar um dano maior do que o que o mioma estava causando. Eu acho, a minha opinião... Lembrando que você pode lesar o endométrio também, que pode complicar mais ainda. Sim. Então, aqui é a opinião. A minha opinião, eu não faria nada, eu não mexeria nesse mioma, eu procuraria um médico que fosse tratar da esterilidade dela, porque se ela tem 42, ela nunca engravidou, o problema não é só o mioma. É uma paciente que tem uma chance muito grande de ir para uma fertilização. E outra coisa que a gente tem que ver, o marido, né? Não é só a mulher que não engravida, o marido também precisa passar por toda a avaliação. Né? O problema, quando não engravida, é um problema do casal. Concorda, doutor Francisco? Concordo. Em gênero, número e grau. A gente está com 1h07 aqui, cara. Puta, eu acho isso tão legal. Tinha tanta coisa que eu tinha vontade de falar ainda, mas eu acho que a gente está passando um pouquinho do tempo. Só uma coisa que a gente fala sobre gravidez. Uma vez eu fui operar uma paciente de 46 anos com um útero de 690 e poucos centímetros, diabética, hipertensa, e ela falou para mim que fazia assim, não menstruar. Tinha um ultrassom recente, eu levei para a sala de cirurgia, chegou na hora, a pressão subiu, aí ela falou assim, eu suspendi, doutor, pelo amor de Deus, não. Sabe quando você fica pensando? Eu falei assim, não vou. 2 semanas depois, o Ivan, não sei se você lembra dele, Ivan Miculis, que é daqui de Apucarana, ligou para mim e falou assim, Herberto, lembra da fulana? Eu falei assim, lembro, tá grávida. Sério? Eu falei assim, nessa hora você tem que acreditar que foi um anjo que falou assim, não opera ela, porque... Norberto, quando você ia acreditar nisso? Eu sempre falo para minha esposa que eu sempre tenho algum anjinho ou alguma coisa que fala na minha orelha. Tá? Quando eu fico em dúvida em alguma coisa, eu não faço. Eu também. Quando a paciente fala, eu não quero fazer, ótimo, não faça, depois a gente conversa novamente. Eu nunca me arrependi disso. Muito pelo contrário. Porque eu acho que além do nosso conhecimento técnico, da nossa vivência, existe muito a intuição. Tá? E eu acho que a intuição a gente não pode esquecer. Sim. Até porque é o que eu falo, a responsabilidade é só nossa. É muito grande, a responsabilidade é muito grande. Eu também sou igual a você. Eu sou cirurgião, eu preciso do meu trabalho, se eu não operar, eu não ganho. Mas hoje, quando uma paciente fala assim para mim, doutor, eu não quero operar agora, me dá um alívio. Não faça. Me dá um alívio. Eu falo assim, tudo bem, se você não quer, eu também não quero. Pronto. Fabi, tem mais perguntas aí? Tem algumas, mas elas fogem um pouquinho do que a gente está falando, né? Uma aqui. Faz mais uma aí pra gente terminar. Porque senão, a gente pode falar sobre eu não jantei ainda, estou com fome já. Valores. Não, valores não existe isso. Não, né? Porque, não, se você for operar com o doutor Otacílio, que é o que dá os cursos, ele vai cobrar um valor. Se você for operar em São Paulo, é um valor. Se você for operar em Apucarana, é outro. Em Cambé, é outro. Então, não tem como a gente colocar um valor.
Preço. Cada médico sabe o preço que custa o trabalho dele, cada médico conhece a realidade do seu paciente e vai cobrar baseado nisso. Eu, se morasse em São Paulo e os meus pacientes morassem no Morumbi, nos Jardins, eu iria cobrar R$20.000 da minha cirurgia. Por quê? Porque o meu paciente poderia pagar. Eu morando em Apucarana, não tem condições de eu fazer uma coisa dessa. Então, não tem como a gente falar um valor, porque não tem como. Eu vou falar assim, X, aí o outro vai falar assim, não, faz mais caro, o outro faz mais barato, e eu acho que você pensa a mesma coisa, não, Chico? Eu penso a mesma coisa. Primeiro porque eu não faço leilão. E se falar assim para mim, mas o doutor fulano faz por tanto, pronto, vai lá com ele. Vai com ele. Para mim, vai com ele. Se ele faz por tanto, vai lá com ele. Porque... E o pior é que... mas ele não faz essa cirurgia. Eu falei assim, poxa vida, então é que diferente, pena, né? Não tem como a gente falar em valor, porque valor depende do médico, do lugar, de tudo isso. Depende da paciente, depende do tipo de cirurgia, depende das complicações que podem vir. Sim. O SUS paga R$98 por uma esterectomia, para o médico e para o auxiliar. Isso eu posso falar, porque isso é de domínio público. A vaginal, a abdominal é 110. Aí depois tem os descontos. No Hospital do Câncer, eles pagam um pouquinho mais, porque daí é câncer, né? Não é. Mas também não é muito câncer, diferente, então, não, viu? Não é nenhuma maravilha. Não. Fabi, mais alguma pergunta importante aí? Alguma coisa que você queira falar? Você quer falar alguma coisa, Fabi? Uma curiosidade. Pode falar. Barriga solitária. A gente pode, no Brasil, é proibido, é permitido, funciona, não funciona? Não. Pode, aqui no Brasil tem. Pode. Tem? Pode. Entendi. Só que eu acho que aqui no Brasil não pode ter aquela relação financeira, igual a gente vê nos Estados Unidos, né, Chico? Eu não sei se é bem isso. Não pode. E o ideal aqui no Brasil é que seja da mesma família, né? Parente, irmã. Porque nos Estados Unidos você aluga, é normal. Aqui pode, mas normalmente é uma irmã, uma mãe, não pode ter um vínculo financeiro. Sim. Me chamou a atenção por causa da minha funcionária aqui, né? A minha irmã sugeriu, né? Porque como ela queria muito ter um bebê, aí ela sugeriu, falou, olha, se você realmente quiser muito mesmo, eu posso fazer. Aí eu falei, eu não sei se pode. Se não pode. Não, pode. Ela, no caso dela, ela sendo irmã, pode. Sendo irmã, pode, né? Pode sim. Ela está assistindo a gente, então com certeza ela já tirou a dúvida dela aqui através da minha pergunta. Uhum. Então é isso. Não, existe isso sim. Pessoal, a gente está com 1h13, por mim eu ficaria mais 1 hora aqui, que isso é o que eu mais faço. Isso é o que eu mais faço, é o que eu gosto de fazer, é uma coisa que nós, né, a gente aprendeu com os melhores, a gente praticou isso a vida toda, e eu acho que a gente até se saiu bem nesse ponto aí, Chico. Chico, quero agradecer você, sabe, mais uma vez, agradeço foi muito por poder legal. participar. Aguardo outros convites. Né? Opa, e você também pode convidar a gente. Você também pode convidar a gente que a gente tá pronto com vocês. Eu tô fazendo eu vou começar a fazer uma série de lives a partir de sexta-feira agora, inclusive, em que eu vou falar só sobre endometriose. Então, eu vou falar sobre fisioterapia, sobre tratamento psicológico, sobre tratamento com psicólogo, tratamento com... como é que é o... Esqueci o nome. Tem uns tratamentos diferentes, mais holísticos, que o pessoal começa a falar tanto, e eu estou começando a colocar isso para mostrar para os pacientes que têm curiosidade. Sim. Vou falar sobre fertilização, vou falar sobre tratamento com a parte urológica, com a parte do proctologista, porque a gente sabe que o tratamento da endometriose tem que puxar a sardinha para o meu lado, né? O tratamento da endometriose ele é multidisciplinar, então tem vários profissionais que trabalham comigo em que eu vou colocar cada um deles para conversar sobre isso, a partir de sexta-feira agora. Legal, bacana. Pessoal, então aí, segue o Chico nas páginas dele do Facebook, Instagram.
vai ter essa série de lives sobre endometriose e sempre tem umas coisas interessantes lá. Eu também estou sempre compartilhando nas minhas redes sociais aí, porque sempre tem bastante coisa bacana. Semana que vem vai ser o Flávio aqui. Lembra do Flávio lá de BH, que fez a pós com a gente também? Opa, lembro! Que Aí sim, aí sim. Né? Isso, aí nós vamos ver se a gente vai conseguir falar sério aqui, porque falar sério com ele não é fácil, não. Então, semana que vem a gente vai ter o Dr. Flávio Barros aqui. Sensacional. Vai ser que dia? Vai ser na quarta-feira também, no mesmo horário. Vão ser os saraus ginecológicos do Dr. Nonô agora. A gente vai fazer toda quarta-feira, às 8. Então, a gente vai ter assistindo vocês. A gente vai ter o Dr. Flávio aqui. Então, Chico, mais uma vez, muito obrigado. Fabi, muito obrigado. Você sabe que se não fosse você aqui, a gente não consegue nem ligar essa porcaria do direito aqui, que ninguém entende nada disso. Isso é verdade. Então, isso é verdade. Obrigado, Fabi. Chico, mais uma vez, obrigado. E para todo mundo que ficou até agora ouvindo eu e o Chico falar por 1h16 aí, eu só posso agradecer a todos vocês que estavam aí. Espero que tenha sido útil, que a gente tenha tirado suas dúvidas. Nem tudo a gente pode responder por aqui, porque muitas coisas a gente precisa de mais dados, mas eu acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvida de várias pessoas do que é o simples, o básico, o que está ao nosso alcance por essa ferramenta aqui. E, como eu sempre falo, na dúvida, procura o seu médico, ele conhece você e ele vai saber a melhor maneira de te orientar. Você é uma pessoa diferente de todas as outras, e o que eu ou o Chico ou qualquer pessoa falar por uma rede social nunca vai ser uma verdade perto daquela pessoa que está na sua frente ali, te examinando e conversando. Com certeza, certo, Chico? Concordo plenamente. Um grande muito abraço obrigado, vocês de Fabi, novo. muito obrigado para você que estava assistindo, muito obrigado, e a semana que vem tem mais. Até mais.